Isso aqui é a pesquisa oficial, que Sebrae, Fiesp, Fecomércio e Santa Catarina. Forma de funcionamento das empresas. Aqui a gente tem uma tabela que diz, cada coluna é grandes empresas, médias, pequenas, micro, e a última microempresa individual. Aquela última quadrinho ali, 2,1% em vermelho, mostra o quê? Que isso é abril, 2% das microempresas individuais já fecharam as portas de vez. Não vão voltar, não vão abrir mais. Mostrando como é que a Covid prefere fechar empresas de menor porte, né? Por que será? Microempresas individuais, a maioria, ou fechou, muitas, né? Não a maioria, fechou as portas de vez, fechada temporariamente, aguardando liberação. Olha essa linha, fechada temporariamente, aguardando liberação. 0,7% das grandes empresas, 2,7% das empresas médias, 8% das empresas grandes, 12% das microempresas, 26% das empresas individuais. Olha como que o lockdown afeta muito mais a microempresa individual do que a grande empresa. Né? Quer dizer, tinha muita gente que a pessoa se acha revolucionária e diz, que bom, estamos quebrando, vai ser uma quebradeira geral dessas empresas, vai quebrar o capitalismo, né? Cacete. Olha, que vai trabalhador. Pequena empresa, média empresa, o cara que emprega 5 pessoas, 6 pessoas, exato, entendeu? 10 no máximo, né? Uhum. Exatamente. E ele ele vai engrossar as estatísticas de desempregado para fazer os salários abaixarem ainda mais, porque são mais desempregados. E é uma coisa, quanto mais fica o lockdown, totalmente, eu digo lockdown fechado, tudo fechado, mais aumenta esses números. Não acabaram de aumentar esses números da depressão econômica. A depressão econômica é causada pela decisão de fazer um lockdown generalizado. Não se iludam, não é porque tem um vírus no ar. É uma decisão. Se fosse por causa de um vírus, a África do Sul já estaria paralisada há décadas, porque lá 20% da população tem AIDS, né? 22%. Em Moçambique, né? 22% da população tem AIDS, né? Por aí, né? Então já teria parado tudo há muito tempo, não teria nem turismo lá, né? Há décadas, né? E então mostra bem que trata-se de uma decisão política, né? Então, eu estou impressionado com esse número que você está mostrando aí. Olha, isso é de média empresa, 62% da média empresa, 58% da média empresa, com a redução na atividade. Mas é um negócio enorme, gigantesco. Quer dizer, você está aí com praticamente a grande e média empresa, metade ou mais da metade delas reduzindo a atividade. O que é isso, gente? Como é que se produz a riqueza, os empregos, o salário, tudo? Como é que se... Exatamente. Observa que, né, se a gente pegar essa coluna grande empresa, elas reduzem a atividade, ou seja, elas demitem, ou suspensão temporária de trabalho, ou redução de jornada com redução de salário, mas elas não fecham. Elas não precisam fechar, né? E realmente, fechou o mercado, fechava a feira, mas o supermercado estava aberto. Foi a primeira coisa que eles começaram a questionar lá na China também. Porque a China também, que o pessoal fala, nossa, que lockdown exemplar. Lockdown exemplar, cacete. O mercado de Wuhan e os outros mercados populares do resto da China, que são grandes mercados, mas grandes mercados populares, né, tipo esses mercados públicos que a gente tem aqui, ficaram fechados 3 meses e meio, enquanto que o Walmart, essas lojas de departamento na China continuaram abertas. Não teve nada, foi uma decisão política porque o capitalista em momento de crise, o que ele faz? Ele sabe que ele vai tomar um impacto, mas ele faz o impacto ser maior nos menores, porque aí ele mantém o seu poder político em relação aos menores, né? Os menores estão mais enfraquecidos que ele, então ele impõe um sacrifício maior para os outros, para os pequenos sofrem mais. Ele sofre, ele corta da própria carne, mas ele corta a cabeça dos pequenos também, depois ele compra, como você falou, né? Esses dados, isso aconteceu em Santa Catarina, que é o estado que teve o melhor desempenho do desemprego no Brasil, quer dizer, o estado que, vamos dizer, está menos pior do que os outros. Em abril, não está contando nem o mês de maio ainda, demissões, 41% das empresas demitiram. Isso significou 500 mil demitidos, 530 mil demitidos. O que significa? O estado aqui, a gente tem 6 milhões e pouco de habitantes. Eu não sei o tamanho da força de trabalho, né? Porque esses habitantes têm criança, têm velhos, enfim. Mas vamos pensar assim que quase 10% da população inteira foi demitida em um mês. Eu diria que a força de trabalho, se você pensar numa pessoa de 18 anos, por aí, 19, eu diria que se tem 6 milhões e pouco, eu diria que pelo menos 4 milhões são força de trabalho. Tem o pessoal mais velho também, mas diria que pelo menos 4 milhões são, talvez 3 milhões e meio, né? A gente pode pensar num número assim de 15 a 20%, de 15 a 25% dos trabalhadores perderam seu emprego em um mês. Isso nunca aconteceu nem na Grande Depressão de 1929.
O nerd revolucionário está falando como é que as grandes indústrias têm que cair. Mas o problema é que elas não caem, que cai a pequena e média indústria, a microempresa. A grande indústria, se cair, cai uma grande indústria nacional, para abrir espaço para uma indústria americana, não sei, alemã ou chinesa, entendeu? Exatamente. Então não é que as grandes indústrias vão cair com isso, entendeu? A indústria gigantesca é a mesma que está ligada muitas vezes ao capital financeiro também, porque tem muita grana na Bolsa de Valores. Então não é elas que vão cair, quem cai é o médio e o pequeno, né, cara? O negócio são os trabalhadores tomarem conta dos meios de produção e não os trabalhadores tomarem conta do desemprego. Isso, exatamente. Não é tomarem conta do desemprego, não é essa a ideia, né? Mas siga aí. Além desse 500 mil em Santa Catarina demitido, tem mais 400 mil com contratos de trabalho suspensos temporariamente, quer dizer, quase outro 500 mil, que é aquela, né, férias... as férias não remuneradas, sem prazo, né? Vamos ver se volta, quando volta. E mais outros 462 mil, quer dizer, quase outro 500 mil, que tiveram redução do salário, redução da jornada proporcional à redução do salário. Resumindo essa tabela aqui, é quase o quê? 1,5 milhão, 1,3 milhão de catarinenses, um estado que tem 6 milhões de habitantes, 1,3 milhão tiveram algum impacto significativo na sua renda e no seu trabalho. Então, aí lembrem do gráfico que eu mostrei aqui. O desemprego tem uma relação diretamente proporcional com as taxas de suicídio. Porque eu estou vendo muita gente dizer assim, toda morte importa, né? Não é assim que toda morte conta, todo morto conta, né? Nós não somos defensores da moral, dos bons costumes, pessoas de bem e contamos todas as mortes, então temos que contar essas mortes também. E não é o coronavírus que está desempregando esse povo. Evolução do desemprego desde 1929. Aquela primeira subida ali é a crise de 29, depois a curva tem uma falha, porque é outro sistema de desemprego, e a partir de 1950 é o mesmo sistema, então dá para comparar os dados. Mas isso é Estados Unidos ou é mundo? Estados Unidos. Isso é Estados Unidos. Então vocês veem que década de 50, 60, 70, sempre teve, em alguns momentos, um pico de curva, que é um aumento do desemprego. São picos mais ou menos inclinados, que mostram que o desemprego foi aumentando em 2, 3 meses, em 6 meses. Em 2010, tem um último pico bem inclinado, que é aquela crise de 2009, 2010, que os Estados Unidos passou para a Europa, que foi a crise das hipotecas, né? Vocês lembram? E teve uma subida de desemprego. Essa foi a última subida de desemprego que a gente viu nos Estados Unidos. E esse último pico aqui, que é uma coisa que é uma linha reta para cima, é o desemprego em abril de 2020. E isso é abril, eu não estou nem falando de maio. Pois é. Só pior. Mas por isso que tem os caras com manifestantes, né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, mostrando assim, flatten the curve, quer dizer, como é que é? Abaixatar a curva. Aí mostra assim, desemprego, lá para cima, suicídio, lá para cima, morte por outras coisas, lá para cima, perdas dos direitos civis, lá para cima. Mostrando que isso tudo é uma palhaçada, esse negócio de como se só existisse isso no mundo, flatten the curve, flatten the curve. É isso aí que a gente está vendo aí. Olha como está subindo o negócio aí de desemprego. A gente teve isso apenas em abril, não dá para ler ali muito grande, mas é abril de 2020. Apenas em abril, o desemprego subiu oficial de mais ou menos 3,5% para 14,7%. Essa foi a maior alta de desemprego desde 1950. E não só ela foi a maior alta, como ela foi a alta mais rápida, né? Porque em todos os outros casos você vê que o desemprego ele vai subindo gradativamente. E esse praticamente explodiu. Isso é abril. No próximo gráfico a gente vai ver maio. Isso aqui são dados do Ministério do Trabalho americano, né? Bureau of Labor. Isso aqui já é maio. Essas quedinhas vermelhas lá em cima são os mesmos desempregos. Não, desculpa, isso não é desemprego. Isso é pedido de seguro-desemprego ao longo dos últimos 50 anos nos Estados Unidos. Cada vez que a gente vê assim, uma sangriazinha, são entradas de desemprego por mês nos Estados Unidos. E em abril e maio já de 2020, se não me engano já está maio aqui, talvez esteja só abril, eu não consigo ler, foram as entradas de desemprego num único mês. É essa coisa, vermelho, né, que vai para baixo. Assim, né? Essa linha vermelha que assim, que loucura, despenca, 20 milhões, passou de 20 milhões. O normal ali estava em 1, 2 milhões, por ali, não chegava nem a 5, né? Sim. Olha, o mês, na crise de 2010, aquela crise hipotecária, o mês que mais teve pedidos de desemprego foi 800 mil. E, bom, agora eu tenho os dados certinho. Abril, nos Estados Unidos, foram 20 milhões de pedidos de desemprego. Isso foi em abril. 20 milhões e meio. E até hoje, agora em maio,
já somam 36 milhões de pedidos de desemprego. Pois é. Esse é o número de maio. Incrível, né? Isso aí, gente, esse coisa de desemprego, isto é uma decisão política de fechar a sociedade, não é Covid. Não é o Covid que provoca isso, gente. Vocês estão... Porque cada país pode pensar em maneiras de combater essa doença, essa epidemia, né? Por que chamaram de pandemia? Isso aí é uma invenção, é uma coisa também para já mudar, como é que é? Nova língua, fazendo uma língua nova. Epidemia, pô. Pois é. Então, isso cada país pode fazer, como vai fazer, né? Não é que tem que pensar, vamos fechar tudo, porque todos os países estão fechando, fechar tudo, os Estados Unidos, que está ali, o que está dando é isso aí, ó. Está dando isso aí. 20 milhões de desempregados, mais de 20, está 36 milhões de desempregados, uma crise jamais vista, feita por uma decisão política, tá? Aí vocês vão falar assim, mas é porque tem morte atribuída, tá? Mas tem morte. Vem cá, guerra também tem morte, tá? E o Estado, muitas vezes, pensa em fazer a guerra e quer fazer a guerra. E também tem morte. Então, quer dizer que esse aspecto da morte é um dos aspectos, né? O Estado sabe disso, ele conta com essas coisas, são fatores que ele pensa. Agora, por que o Estado falou, vamos parar tudo e vamos ter um monte de desempregados? Por que vai ter um número X ou Y de morte? É uma decisão política, não é uma coisa automática que eles têm que fazer, ou não. Porque você poderia ter, por exemplo, parado uma cidade ou duas que estão piores, ou dado tratamentos melhores, ou decidido outras coisas, outras decisões possíveis, né, do que parar o país inteiro, né? De cada 4 trabalhadores norte-americanos, um entrou com pedido de seguro-desemprego no mês de abril ou maio de 2020. Vamos lembrar, né? Toda morte conta. Então, isso aqui vai refletir em suicídio, e o suicídio é só a ponta do iceberg. Porque por trás do suicídio é sofrimento, né? Sofrimento de estar pobre, de estar sem futuro, isso é sofrimento, não existe só a questão da morte, existe sofrimento. Se fosse assim, todo mundo virava escravo, porque pelo menos não morria, né? Às vezes não tinha na batalha. O cara fala assim, não, então não vou te matar, vou chegar ali, né, na África, não vou te matar não, você vai virar escravo. Então o cara não resiste, né? Se fosse isso, né, todo mundo virava escravo. Então o negócio é felicidade também, né? Não é só... Porque o suicida chega no limite, né? Mas quantos passam fome, depressão, violência doméstica, não conseguem cuidar de familiares, cada desempregado tem seus dependentes, filhos, marido, esposa, pai, avô. Essas taxas de desemprego oficial, né, subiram, agora tem um número aqui, de 4% para 14% em um mês. Quer dizer, as taxas de desemprego oficial subiu em 10 pontos percentuais. Se confirmarem as pesquisas, isso tem uma pressão para aumento em 10 pontos percentuais nas taxas de suicídio também. E a previsão é chegar a 20% de desemprego oficial dos Estados Unidos em maio. Pois é, imagina, né? E vem cá, quanto mais durar o lockdown generalizado, piora toda a situação. Se fosse 14 dias, não dava essa crise toda, não. 20 dias, não dava um pouquinho, mas não dava essa crise toda, não. Entendeu? A crise dá, sobretudo quando passa de um mês. Porque muita gente consegue segurar um mês, embora tenha gente muito pobre, que precisa ganhar dinheiro todo dia, que um mês já é muito. Mas a crise maior para o grande sistema é quando passa de um mês. Quando começou essa ideia aí, vamos fechar todo mundo aqui na França, eu falei o seguinte, conhecendo aí uma coisa de antropólogo, conhecendo o ritmo, pensando sobre o ritmo da sociedade. Eu falei assim, olha, se for um mês de lockdown, vai ser chato, vai ser ruim, mas vai conseguir, vai conseguir. Sobretudo falando da França, que tem ajudas, tem, né, muito mais que os Estados Unidos. A França tem nem comparação, tem ajudas do governo, né? Um mês vai conseguir. Se for 2 meses, vai ser difícil pra caramba, vai abailar a sociedade. Se for 3 meses, olha, mas é um buraco, é um negócio que vai no fundo de tudo. Foram 2 meses aqui de lockdown, mas restaurantes, cafés e turismo ainda estão em lockdown, não é? Então, para esses setores, está caminhando para 3 meses. 3 meses mas é uma coisa, se você parar com a atividade, as pessoas pararem de ganhar, de trabalhar, tudo, 3 meses é uma loucura. Eu sei que daqui a pouco abre, vai poder, mas é só para dizer o nível de bizarrice que é paralisar todos os aspectos de uma sociedade. É um nível inédito. Alguém aí já viu um país inteiro paralisado? Alguém aí? Porque não tem, né? Eu nunca ouvi falar. 70 anos, 80 anos, tem um país paralisado? Eu nunca ouvi falar. Sim. Então... É esse tipo de questão aí que a gente está colocando, né? Quer dizer, todo esse desemprego, toda essa infelicidade, essa incerteza, tem a ver com duração também do lockdown, a intensidade do lockdown e a duração do lockdown, mesmo que seja por setores, né? Como eu acabei de citar aqui, ainda estamos em lockdown no restaurante aqui, cafés e turismo, né? A crise de 2008, considera-se que ela resultou num adicional de 10 mil suicídios. Como essas pessoas, os negacionistas, dizem que não pode pensar em economia, porque o que é o negacionismo? Ele não pode pensar, né? Não pode pensar nisso que a gente está falando. Eles chamam a gente de negacionista, né? Mas o negacionista é o que nega-se a pensar no assunto. Né? Já que 2008 e 2010 era uma crise econômica, não vamos pensar nesses 10 mil que morreram.
Mas a crise econômica atual ela é muito maior do que a crise de 2008 e vai ter muito mais mortes. Nos países que registraram, não os totais de infecção, mas as taxas de infecção, por exemplo, a Alemanha, por exemplo, na Áustria, Suíça, outros países provavelmente registraram também, mas o dado eu não achei, não encontrei disponível. Nesses países a gente observou, o dado mostra muito claramente assim, que o vírus ele subiu e desceu num intervalo de no máximo 6 semanas. Esse é o tempo que o corpo, que a população, que o ser humano demora para criar imunidade. Ou seja, mesmo que deixado a própria conta sem fazer nada, a resposta imunológica do ser humano é essa. E a partir de 3 ou 4 semanas, a imunidade já vai começando a fazer o vírus enfraquecer e as taxas de infecção já vão caindo. Então, esse é o tempo. O que eles estão fazendo com a gente, antes de passar a palavra aí para o João, é o seguinte: eles estão fazendo a gente permanecer doente. Permanecer desempregado, permanecer sem salário, permanecer estressado, permanecer sem vida social, para pegar mais doenças. Um sistema de saúde caótico que não está atendendo as pessoas que dependem da saúde pública. Então, assim, eu não sei quando é que o vírus vai embora, mas pandemia, meus amigos, ela nem começou. O Covid eu não sei se já foi embora ou se não foi. A pandemia, que é a pandemia que se chama burguesia, que se chama classe dominante, que se chama Bill Gates, essa pandemia, ela está só começando. Porque para responder a essa catástrofe econômica, eles vão ter que vir com um processo de repressão que, assim, a gente nunca viu. Eles vão ter que censurar, eles vão ter que reprimir, eles vão ter que deixar tudo fechado, porque as pessoas vão se revoltar saindo na rua. Então a pandemia não começou ainda.